pare de investir olhando somente para dividendos imediatamente, porque esse pode ser o maior erro que você está cometendo na sua carteira de investimentos. Eu sei que você pode estar pensando que eu estou exagerando, mas não, eu não estou exagerando. Você investir olhando simplesmente para dividendos pode sim ser um erro fatal para sua carteira, porque você pode investir em ativos que não são tão bons assim quanto você pensa. Mas calma que eu não vou simplesmente falar, eu vou dar exemplos aqui para vocês. Bom, e para dar esses exemplos, eu tô aqui no aplicativo do Status Invest. E no caso, eu vou dar exemplo de uma empresa específica. Aqui no caso, eu vou pesquisar aqui por um ativo específico, no caso, o IBR3. A IBR3, todo mundo sabe, é uma empresa de telefonia aqui do Brasil que entrou em processo de recuperação judicial há alguns anos atrás. E como a gente pode ver, as ações dela valem quase nada hoje em dia. Se a gente colocar aqui no gráfico de 5 anos, inclusive, a gente pode ver que as ações saíram de R$ 207 para hoje apenas R$ 1 apenas. Ou seja, essa empresa aqui é um exemplo de um investimento que você jamais deveria fazer. Mas e se eu te falar que há uns 10 anos atrás, essa empresa aqui era uma das que pagava maiores dividendos na bolsa de valores. E quem investiu nela olhando só para dividendos, perdeu todo esse valor no seu dinheiro aqui, saindo de R$ 247 por ação para agora R$ 1,22. E calma que eu vou mostrar isso para vocês. A gente passando aqui para o lado para a parte de proventos, a gente pode ver os proventos dessa empresa aqui ao longo do tempo. Como a gente pode ver, nos últimos 2 anos, essa empresa não pagou dividendos. A Oi não pagou dividendos. Mas se a gente colocar aqui tudo, a gente pode ver que ela pagou sim dividendos há alguns anos atrás. No caso, muitos anos atrás, mais de 10 anos no caso. Aqui em 2012, como a gente pode ver, ela pagou R$ 152 por ação que você tinha da empresa. Em 2013 diminuiu um pouquinho, mas ainda era muito alto o dividendo, de R$ 81 no caso por ação. Ou seja, cada ação que você tinha, você ganhava esse dividendo aqui. E muitas pessoas, olhando somente para dividendos, podem ter investido nessa empresa porque ela pagava muito para os seus acionistas, mas elas não olharam para o todo. Isso significou que elas perderam dinheiro ao longo do tempo se elas permaneceram investidas nessa ação aqui, como a gente viu lá no gráfico da cotação dessa empresa. Ou seja, uma empresa que paga muitos dividendos não necessariamente é uma boa empresa para você deixar o seu dinheiro investido. Isso porque o que importa não são dividendos, o que importa é outra coisa, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Ah, e descendo aqui mais um pouquinho, a gente também pode ver a questão do payout dessa empresa, quanto ela pagava de dividendos em relação ao lucro dela. No caso, no ano que ela mais pagou, lá em 2012, ela teve um payout de 200%, ou seja, ela pagou o dobro de dividendos do que ela teve de lucro. Ou seja, esse dividendo não era sustentável. E se você investir olhando somente para os dividendos, sem olhar o payout, sem olhar o lucro, você, no caso, perdeu o dinheiro. E isso se concretizou ao longo do tempo, porque ela teve um payout muito alto de 200%, 75%, 56%, e depois disso ela veio a ter prejuízos consecutivos ao longo do tempo e nunca mais pagou dividendos para os seus acionistas. Então esse aqui é o primeiro ponto do porquê você não deveria investir somente olhando para os dividendos, porque existem empresas que pagam sim dividendos, mas que esses dividendos não são sustentáveis ao longo do tempo. Aí você pode estar se perguntando, bom, se eu não posso olhar somente para os dividendos, por que eu devo olhar necessariamente? Bom, essa não é uma resposta simples, mas existe algo que é inevitável para toda empresa pagadora de dividendos. E esse algo é, no caso, o lucro ao longo do tempo. E para te ajudar a entender melhor o que eu quero dizer com lucro, eu vou pesquisar uma ação aqui específica. No caso, ela já está aqui nas buscas recentes, que no caso é a VEG. Vamos ver aqui o exemplo da VEG. A VEG hoje está valendo R$ 51 por ação. E se a gente colocar aqui nos últimos 5 anos, a gente pode ver que ela saiu dos R$ 12 lá em 2020 para agora R$ 51. Ou seja, essa empresa se valorizou muito ao longo do tempo. E ela vem se valorizando bem antes disso, bem antes de 2020, mas eu vou mostrar mais para vocês. No caso, o que eu quero mostrar tá aqui embaixo, que é o dividend yield dessa empresa. Como a gente pode ver, o dividend yield dessa empresa é muito baixo, menos de 1%. Ou seja, se você investisse olhando somente para dividendos, você provavelmente não investiria na VEG de jeito nenhum. Mas por não investir numa empresa que não paga tantos dividendos assim, você não teria pego essa grande valorização que ela teve ao longo do tempo. Ela se multiplicou por várias e várias vezes ao longo dos anos e proporcionou sim lucros para os seus acionistas. Mas não é só isso. Eu vou passar aqui para o lado para a parte de proventos também, e aqui a gente vai poder ver os proventos ao longo do tempo. No caso, eu vou fazer que nem eu fiz com a Oi e vou colocar aqui tudo, e a gente pode ver o crescimento dos proventos ao longo do tempo. Diferente da Oi, que começou pagando muito
e depois não pagava mais nada, a VEG ela vem aumentando constantemente os seus dividendos. Os dividendos saíram no caso de 3 centavos lá em 2007 para agora 75 centavos agora em 2025. No caso, você pode achar isso aqui pouco, já que são centavos, mas olhando simplesmente para o gráfico, a gente pode ver aqui que o dividendo da VEG se multiplicou por 25 vezes desde 2007 até o ano que a gente está hoje. Ou seja, se você tivesse investido na VEG lá atrás, você teria pago um preço muito mais baixo pela ação e hoje estaria recebendo 25 vezes mais dividendos do que recebeu no passado. É ou não é um bom negócio? Mas vamos lá que não é só isso aqui que eu tenho para mostrar não. Eu vou descer aqui embaixo um pouco mais a tela e vou vir aqui na parte dos lucros e proventos pagos e também do payout. Lembra que lá na Oi a gente tinha lucros no começo, mas eles pagavam muitos dividendos acima dos lucros, depois eles passaram a ter prejuízos e não pagar nada? Bom, no caso da VEG, isso é totalmente diferente. Como a gente pode ver, a gente tem lucros dessa empresa desde 2006. Ela nunca apresentou prejuízo nenhum. E o melhor de tudo é que esse lucro ele veio crescendo ao longo do tempo. Ele cresceu ao longo dos anos até chegar no maior lucro de todos agora em 2024. Diferente da Oi que tinha lucro e depois passou a ter prejuízo. E além disso, a gente também pode ver aqui no gráfico que a VEG nunca pagou mais dividendos do que ela tinha de lucro. Ela sempre pagou uma parcela menor de dividendos do que ela lucrava. Aqui no caso o payout era em torno de 50%, como a gente pode ver aqui no gráfico. Então 50% do lucro era o que a VEG pagava em dividendos para os seus acionistas. E isso tornou os dividendos dessa empresa saudáveis ao longo do tempo e fez com que a empresa crescesse ao longo do tempo também, como a gente viu no gráfico, e também crescesse os seus dividendos, multiplicando, como eu falei, em 25 vezes pro acionista. E lembrando que a VEG tem um dividend yield baixíssimo, e esse dividend yield ele é baixíssimo há muitos e muitos anos. Ou seja, se você estivesse olhando somente para dividendos, você jamais teria investido na VEG e teria perdido todos esses dividendos e todos esses lucros aqui. Então, como eu falei, não olhe somente para dividend yield. Se eu fosse olhar para alguma coisa para investir em uma ação, seria principalmente no lucro dela ao longo do tempo. Como a gente pode ver aqui no gráfico, o lucro da VEG ele é constante e crescente ao longo do tempo, atingindo a máxima agora em 2024. Então invista em empresas que possuem consistência e crescimento nos lucros que elas apresentam, porque isso sim torna os seus dividendos sustentáveis ao longo do tempo.